Oi gente, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a importância da escolha da escola ou do berçário para as crianças. Nessa época do ano, né, é muito comum agora que os pais estejam buscando escolas e berçário, né, para o ano que vem. E eu sempre digo o seguinte, escola tem que seguir a linha de educação da família, ou seja, se você tem uma filosofia em relação à educação dos seus filhos, se você acredita, né, em algumas metodologias, se você gosta de algumas metodologias, se você tem uma filosofia de vida, a escola precisa ser um complemento dessa sua filosofia, dessa sua busca. Por quê? Para não entrar em choque, né, com a prática escolar e a sua conduta e a sua filosofia. Eu vejo que muitas pessoas buscam a escola pela proximidade da casa ou pela proximidade do trabalho, para facilitar a vida, né? Para ficar mais fácil de pegar a criança, levar, enfim. Eu acho que isso é importante também. Só que nem sempre a melhor escola ou o melhor berçário são aqueles que estão mais perto da sua casa ou do seu trabalho. Às vezes a gente tem que se deslocar um pouco mais para conseguir uma escola que atenda melhor as nossas expectativas, né? Um outro ponto que eu vejo muita preocupação dos pais é com relação ao valor, lógico, né? A gente precisa pensar nessa relação custo-benefício mesmo. O valor, o preço importa muito, mas vamos ter cautela com esse critério, porque nem sempre a mais cara é a melhor para a sua criança e nem sempre a mais acessível financeiramente também é a melhor. Então, existem outros critérios que a gente precisa avaliar no momento da escolha, né? Vamos pensar o seguinte. Primeiro, como é que é a sua criança, né? Ela é uma criança mais agitada, ela é uma criança mais questionadora, ela é uma criança mais alegre, mais curiosa, ela gosta de descobrir as coisas, ela gosta de, sabe, aquela criança inquieta que está sempre buscando coisas novas. Essa criança, será que vai se adaptar num colégio muito rigoroso? Numa escola onde a disciplina, as regras, aquela coisa de ficar sentadinho o tempo todo, de não poder sair para tomar água, de não, sabe? Será que essa rigidez toda vai atender a sua criança? Será que essa escola vai ser boa para a sua criança? Será que ela vai se sentir bem lá durante 4, 6, 8 horas que ela vai passar lá dentro? Não sei, né? Tem criança que passa o dia inteiro na escola. Então pensa bem, né? Pensa bem e avalia se esse tipo de escola é bom para sua criança, que é mais agitada. Bom, pensando que a criança passa o dia todo às vezes, ou mesmo que não passe o dia todo, que ela passe lá 4 horas dentro da escola, essa escola precisa ser agradável, né? Ela precisa se sentir bem dentro da escola. Eu questiono muito também, que eu acho que é uma coisa importante para avaliar com a coordenação, quando você for visitar a escola, é a quantidade de lição de casa que a escola manda para as crianças. Tem escola que coloca lá a criança 4 horas sentadinha, fazendo as tarefas do dia e ainda manda mais 4 horas de lição de casa, né? Eu vejo criança que passa o dia fazendo lição. Então, vamos avaliar isso também? Será que isso é uma coisa boa? Eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, tá, gente? Eu estou dizendo que são pontos que a gente precisa parar e pensar. Outra coisa que eu acho que é muito importante é conversar com a direção da escola e com a coordenação e saber como que elas tratam os conflitos do dia a dia, né?
como é que elas lidam com a questão da criança que não fez a lição de casa, da criança que não trouxe o trabalho, da criança que não quer participar de alguma atividade? Como é que elas tratam isso? Para você entender se essa tratativa vai ser boa para o seu filho, para sua filha ou não. Uma coisa, gente, que a gente precisa pensar muito: escolas religiosas. Não sou contra nem a favor. Eu acho que elas existem para atender uma demanda da população, mas que precisa ser uma escola que atenda a sua expectativa. Se você e a sua família não são religiosos, por que colocar uma criança numa escola religiosa? E o contrário também, né? Se você e a sua família são religiosos, talvez buscar uma escola religiosa seja o melhor caminho, né? Do que colocar numa escola muito liberal. Eu, particularmente, não gosto das escolas que focam no vestibular. Eu prefiro as escolas que trabalham as habilidades das crianças e dos adolescentes. Eu prefiro as escolas que olham para o contexto da criança como um ser humano. Eu prefiro as escolas que tratam as questões das diferenças sociais como o foco do seu trabalho, né? Para que as crianças saiam dali trabalhando suas habilidades, trabalhando empatia, falando sobre respeito, falando sobre igualdade. Eu prefiro esse tipo de escola. Mas fica para você decidir qual é a melhor escola para o seu filho ou para sua filha. E com relação ao berçário, gente, berçário não é só um lugar que a criança fica lá para comer, dormir e tomar banho. Tem que ter atividade, tem que ter estimulação, tem que ter um ambiente propício. Então, fica a dica aí sobre berçário também. Se você tiver mais dúvida, me procura, que eu posso te indicar algumas situações que eu considero bastante importantes, tá bom? Meu nome é Joana Moraes, eu sou do canal Papo em Casa e estou trabalhando a série Pais e Mães na Real. Fica comigo que tem muita novidade por aí. Grande beijo!